Chegou a notícia que eu não queria dar. Fala tudo, aqui é o Clone RPG, trazendo mais um vídeo de Jornada Heróica Guerra Artoniana para a última aventura! Sim, o grupo já terminou essa campanha e a última aventura de nível 20, o Cerco de Valkyria. Bem, card na tela para a minha playlist lotada de Guerra Artoniana, onde eu resumo essa aventura de Tormenta 20, dou dicas e falo como que meus jogadores lidaram com os desafios e as situações que foram colocadas neles. Link no comentário fixado para quem quiser comprar tanto o livro de Tormenta 20 quanto o livro de aventura, já da Guerra Artoniana. Obviamente, spoiler da campanha inteira. Nível 20, né? Spoiler, né? Após o grupo resgatar a Rainha Imperatriz Shivara do plano de melhor chacina, eles voltam para a escolha certa e partem novamente para o Éter Divino para voltar a Arton e vencer uma guerra. Uma coisa, né, a clériga aproveitou e tirou a besta de Megalock tanto do nobre quanto da Rainha Imperatriz Shivara, e eles então seguem. Mas quando a viagem continua, o trobo da clériga, que é uma referência é o Draleba, que no caso é Abelage ao contrário, se eu estiver correto, ele acaba espiando um Leprechaun, que é nada mais, nada menos que Nimbi. E ele fala que essa guerra é maravilhosa para ele. No início ele estava ajudando o grupo porque não queria, né, que o mundo inteiro fosse governado pelo Von Krause. Pô, o mundo governado por uma única pessoa, que coisa chata, sabe? Onde está a imprevisibilidade, o caos nisso? Mas ele viu que a guerra é muito divertida, porque a guerra é totalmente caótica, ninguém sabe o resultado das coisas, porque é uma guerra. Então, ele falou que está se divertindo muito mais que qualquer outro deus nisso, e ele fala que não pode permitir que a guerra acabe tão cedo. Então, ele ia pegar a Rainha Shivara e levar para um outro lugar, para que, né, ninguém possa salvar ela. E aí, aparece também Calmir falando: chega, Nimbi! Última vez que você mexe com a vida desses mortais. E aí foi proposto, né, por Calmir, o deus da justiça, que isso vai ter que crescer de forma justa. Mortais contra Deus. Sim, os heróis de Kharsh contra o avatar de Nimbi dos deuses de Arton. Tem sim a ficha dele no Guerra Artoniana. É mais fraca, mas eu acabei pegando a do Deus para ser mais difícil, porque o inimigo de D S+, né? São os inimigos mais poderosos que tem do sistema, assim. Não é o mais forte, mas é um dos mais poderosos. E aí, esse combate contra o Nimbi é opcional. Lá no livro tem 3 formas. Você pode só pegar a questão de você ficar preso lá no tempo e avançar até 1417. Você pode pegar o combate contra o avatar de Nimbi e vai definir essa questão de ter a passagem de tempo sim ou não, ou apenas o Calmir só impedir isso e seguir as coisas. Obviamente, se você quer, lá no livro fala, ó, se só seguir a voltar em 1413, a campanha pode continuar por mais tempo, assim, a aventura de nível 20 pode continuar mais tempo até chegar o dia da batalha final. Obviamente que eu não queria fazer isso, porque como eu falei, a campanha já é longa o suficiente, não quero alongar mais, ainda mais a aventura de nível 20, que já é bem longa também. Então, eu acabei fazendo um misto das 3 opções. Botei o Nimbi, botei Calmir e botei a questão do lapso, né? E aí começou o combate contra o avatar de Nimbi. Aí o nobre tacou o dane-se pra questão de ser um pacificador, pegou as habilidades de Cavaleiro da Luz, né? Trocou lá na questão de quando muda de aventura pode trocar as habilidades, né? Questão de Lord Valkyria, trocou as habilidades dele pra pegar a habilidade de Cavaleiro da Luz e virar um buffer pro time, né? Não foi mais pra build de dano, ainda mais porque ele imaginava que o Nimbi possivelmente fosse dano imune a dano mental, ele é. Então, aquelas habilidades do Palácio Afiado não ia funcionar no Nimbi, realmente não funciona. Então, ele foi para essa build. E aí, como falei, né, se você quiser fazer combate com o Nimbi, faz esse tipo de coisa assim, porque você consegue, se você quiser, você pode tanto para querer alugar a campanha, ou se você quiser botar a questão da passagem de tempo, né, para quando eles voltar para Arthur, já não estar mais em 1413, sim, mais um tempinho a mais no futuro. Aí tem essas opções, aí você escolhe, se você quiser falar com os jogadores, né? Eu sou muito mais a favor de ter a passagem do tempo, o grupo voltar depois de alguns anos para Arton, para ter aquele peso a mais, porque caramba, o tempo passou quando a gente estava lá no plano de Megalock e no Éter. E aí, sem mais delongas, começou o combate contra o Nimbi.
Gostaria de ter feito umas cenas mais engraçadas com o Nimbi, mais desenho animado, assim, desenho mais clássicos de desenho animado como Looney Tunes, Mickey Mouse e seus amigos, Pica-Pau, etc. E foi um combate longo, foi o combate mais longo da campanha inteira, assim, durou quase uma sessão inteira o combate, só pra entender, tipo, cara, foi quase 3 horas de combate, tá? Foi muito longo. Obviamente, a vida do Nimbi, ele tem mais de 4.000 pontos de vida, ele tem muita vida, e ele tem uma habilidade que ele pode fazer sucesso virar erro e vice-versa, né? Que aí é uma habilidade meio aleatória. E foi um combate longo. O combate contra o Nimbi não é um combate. É um combate diferente, porque ele tem essa habilidade de, no final da rodada, ele rolar um dado. Isso vai definir se na próxima rodada, né? Sucesso vão virar erro e eu vão virar sucesso. Então, tipo, a galera teve que fazer estratégias diferentes para derrotar o Nimbi. Tinha a questão de algo previsível que a galera toma dano mental. E se falha no teste para tomar o dano mental, você perde aquela ação. Sim, você pode perder a ação agredir e não poder mais fazer a ação agredir. Você pode perder suas habilidades, você pode perder magia se você faz um teste do Nimbi até o fim da cena. Então eles ficavam revezando em quem atacar, em quem bufar, essas coisas para não perder as habilidades. O Nobre falhou alguns testes, a Clériga tirou as magias do Nimbi com o Rogar Maldição, que é uma magia muito roubada, inclusive, né? Como eu falei. Obviamente, dica para mestres, não vão usar a habilidade mais forte do Nimbi, porque senão não tem como o grupo vencer, né? Se o Nimbi chegar e usar Selo de Mana, boa sorte pro grupo vencer. Ou rogar maldição, ou usar algumas magias que destruiu, por exemplo. Obviamente, mestres, não façam o Nimbi usar intervenção divina, porque senão ele... Ah, tô com metade de vida, pá, curei tudo. Sabe? Então tem certas magias que o Nimbi não deve usar, porque senão não tem graça o combate, né? Senão o Nimbi vai ganhar, né? Tipo, aquela coisa, né? Essas ameaças de ND SS+, se você quiser ir pra cima com tudo para os jogadores, se a ameaça é de primeiro, a chance dos jogadores vencerem é muito, muito, muito baixa. Ainda mais ainda mais se a ameaça tiver essa magia, né? Porque seu de mana, intervenção divina, lugar maldição, sombra assassina, seu bem. Tem várias magias assim que usar contra os jogadores é muito mais forte, por exemplo. E aí, foi um combate longo, mas o grupo acabou conseguindo vencer o Nimbi. Mas teve uma questão também que o Cavaleiro tentou mandar o Dormammu e o Vimbargar pro Nimbi. Ele acabou falhando, então acabou o Cavaleiro acabou sendo pouco útil no combate, porque ele tentou. Tinha sim, eles podiam tentar convencer o Nimbi, né? Já que o Nimbi tava afim também de dar uma ajudadinha nos puristas para essa questão do caos. Mas no final, o grupo conseguiu derrotar Nimbi. Nisso, o Nimbi deixou sua cartola, falou que estão livres para voltar para Arton, não vai mais interferir em nada, né? Vou deixar agora, porque, né? Agora o destino de muitos estão na boca de tão poucas pessoas, né? E aí ele foi embora, deixou sua cartola, e dentro da cartola tinha o baralho do caos dele, aquele artefato dele, que é legal, mas as consequências de cair uma carta ruim é bizarro. Tem tipo umas que praticamente destrói o seu personagem, sabe? Tem umas cartas que realmente tipo, praticamente faz o personagem quase se tornar inútil, ou até mesmo inútil mesmo. E aí foi uma coisa muito legal, que eles deixaram cada um com uma carta. Tanto os heróis de cartas quanto os NPCs, assim, que estavam com eles. Cada um ficou com uma carta, foi bem legal. Mas o loot do Nimbi. Uma coisa que eu fiz também, que lá na Aventura 4 eles tinham comprado lá o Trobo com o Nimbi pegou e matou o Trobo da Clériga. Assim, eu fui muito mal. Devia ter sido mais mal com esse Trobo, tá? Eu devia ter sido mais. Devia ter colocado a consequência do Nimbi matar esse Trobo ser bem mais pesada, principalmente pra Clériga. Acabou sendo mais positivo, porque meio que eles ganharam mais item que a Clériga tinha no Trobo. Eu devia ter sido bem pior assim. Bem mesmo. Mas tudo bem. Vitória. O grupo então segue para Arton. Quando o grupo volta para Arton e decidem ir já para Valkyria para se reunir com os regentes dos outros reinos da Aliança do Reinado e com o Arquiduque Marshal Sir Bradley Lança Dourada, acertei, e outros nobres de Valkyria para lutar contra os puristas. E quando eles voltam, eles veem que Valkyria está sob cerco dos puristas. Um emaranhado de tendas, colossos andando para um lado e para o outro, as cidades com focos
de incêndio, assim, e quando eles estão descendo, a população já entra em choque, achando que pode ser uma nova arma purista, mas não, eles viram que é o Zero de Caixa, a galera fala, os Zero de Caixa retornaram, finalmente, graças a Gwen. Você, opa, como assim, graças a Gwen o quê? Como assim? E eles então vão para o Palácio Imperial, chegando lá, a galera comemora, assim, e surge a Duquesa de Plane, acompanhado de uns golems guarda-costas, e obviamente que fala que, tá achando que a nobreza de Valkyria é tola de acreditar nessa ilusão. O nobre já parte pra dar um soco na Duquesa de Plane, aí o golem parou o soco, né, mas deu uma baita de uma intimidade, assim, fez a Duquesa de Plane gelar mesmo, porque ela manda também, né, a Rainha Shivara morreu há 5 anos desde essa maldita guerra. Agora você, o quê? Sim, o grupo já está em 1417. Aí eu até falei, né, que pela morte de alguns deuses, eles sentiram a perda e o ganho de algo. Sentiram a perda da força e da morte, mas tudo é tormenta. E o mundo como deve ser. Aí eu falei assim, caraca. E aí, eles entraram para o Palácio Imperial, viram que o lugar praticamente não chega nem chega na beleza que era no passado, porque muitos dos recursos foram gastos para guerra, assim, para manter as tropas, etc. E eles encontram o Ecletus, aquele golem devoto de Tanató, e ele informa para o grupo o que aconteceu nesses anos que os heróis de Kashi estavam ausentes. Informou sobre a morte de Tauron, a queda de Glória para a Mortal, a ascensão de Aradak para Deus Maior, membro do Panteão, também a queda do Império de Tauron, informou sobre a destruição de Tirondir, a morte de Ragnar, a ascensão de Tuor Crosstrunk para Deus Maior dos Goblinoides e a morte de Deus da Morte. No caso da morte dos Goblinoides, né? No caso é o Ragnar. Falou sobre a morte do rei de Zakharov também. Então ele informou tudo isso que estava acontecendo. E o grupo assim, mano. O Nobre ficou desesperado, assim, mano, eu tenho que falar com a Rainha Aleph, com a minha filha. O Satman tem que falar com a minha mãe, assim. E aí, tipo, a galera ficou bem desesperada. E aí a Shivara convocou uma reunião de emergência para saber o que estava acontecendo, assim. Obviamente, o Cavaleiro também para falar com o Jadão, assim. E com o restante do Orgulho de Arco, principalmente a Nyla. E nisso, primeiramente, eles já foram para a reunião, encontraram os nobres do Pequeno Conselho, e sim, o Duque Verba Malik também lá como membro do Pequeno Conselho. O nobre já intimidou ele, assim, falando que, eu também sou nobre, mas também sou aventureiro. Então, se tu falar qualquer coisa que considerar ofensa, eu te mato agora. Aí o cara falou assim, eita porra. E nisso, falou, né, da situação, como que está, assim, os puristas, depois da batalha do Bashior, da vitória dos puristas, eles avançaram sobre Derion e foram conquistando cada vez mais, assim, os territórios do reino capital Derion, até chegar em Valkyria, mas graças a guarda de Valkyria, os aventureiros, heróis e soldados não ainda conseguiram tomar Valkyria, mas possivelmente os puristas devem estar se preparando para um ataque definitivo para tomar Valkyria, né? Então o grupo tem uma ideia do que eles podem fazer para talvez atrasar. No caso, a Rainha Shivara fala sobre a questão dos Fintrolls, sobre que a questão do próprio Abelard lá na Aventura 1, que ele só não foi morto porque eles iam entregar o Abelard para os Fintrolls, né? Faz sentido agora a questão do Troll lá na Aventura 1, agora faz mais sentido. E da questão da ajuda dos Fintrolls, né? Porque a maior parte dos não-humanos, por isso não matam, eles se pegam e entregam pro Sintrol fazer as suas crueldades com os não-humanos, né? Praticamente uma moeda de troca. Em troca, eles vão ter passagem pelo subterrâneo e na questão de os Sintrolls ensinarem para os puristas novos métodos para combate, para criar novas armas que causam destruição em massa, né? Como o Arquenizar, por exemplo, e os Colossos. E nisso, então, a Rainha Shivara fala que o objetivo deles é, primeiro, lidar com os Sintrolls. Invadir o conselho dos Sintrolls e acabar com o conselho Fintroll, que isso vai atrasar o ataque dos puristas. Mas antes ela fala pro grupo, se preparem, que vai ser uma investida difícil. E nisso o grupo, então, decide se preparar, compra novos itens, aprimoram as armas, também aproveitam para falar rapidamente com a galera de Valkyria, como o Orgulho de Arthur, e eles descobrem que o Jadão morreu defendendo as muralhas de Valkyria. Ele morreu por um cavaleiro purista, assim, algo assim, foreshadowing.
E o cavaleiro se sentiu muito mal pela questão da morte do Jadão, assim, se sentiu bem mal mesmo. A Nala também consolou ele, junto com o Bossk e o Vesk. Nisso, eles também mandam mensagens para a Caixa, para falar com a galera que tá lá em Caixa barra Valas. E também descobre que a Mut foi morta em um ataque dos puristas lá em Svalas, assim, que fez um ataque rápido lá em Caixa, que acabou fracassando, mas eles mataram a Mut, assim. E eu sempre dei a dica que nunca tinha encontrado o corpo de nenhum dos dois, né? No, tipo, então tinha aquela dicasinha. Também tinha a questão do Supadre também tinha morrido, mas ninguém foi atrás disso, então ninguém sabia disso até mais pra frente da aventura. Então o grupo se prepara para fazer, então, a sua investida no subterrâneo para lidar de uma vez com todas com os Fintrolls. Nisso, então, o grupo se prepara para ir. São levados por um guarda leal à Rainha Imperatriz para uma câmara subterrânea que dava uma passagem assim para Dohirrim. E lá eles encontram Dondala! O Nordeste ficou surpreso. Pera, não achava que esse NPC ia durar tanto na campanha. Sim, aquele NPC lá da Aventura 11, ele volta na Aventura 20, a Dondala. A Dondala é muito boa. E ela fala que eles também estavam tentando falar sobre a guerra do subterrâneo contra os Fintrolls, que ela piorou. Aí na casa dos puristas, assim, e tá em um impasse, assim, e eles descobriram onde tá o Conselho Fintroll, e os anões tentaram, mas foram atacados por monstros dos Fintrolls, e a Amidala fala que vai levar eles até o Conselho dos Fintroll para finalmente poderem derrotar. Enquanto os anões que estavam com ela iam distrair os Fintrolls para eles conseguirem lutar melhor contra o Conselho sem a ajuda dos monstros dos Fintrolls ou de outros Fintrolls também, né? Engraçado que ele não tinha muita essa informação, era mais negócio que tipo, só os anões meio que sabiam, só que tipo assim, que Eredrinhos acolha no outro mundo, só que ninguém questionou, só questionou quando eles chegaram no conselho. Ai, mas tudo bem. Nisso, eles fazem a investida. No caso, são 5 dias de viagem, onde eles não podem comprar mana e nem vida por descanso, porque os Fintroll deram uma bela de maldições, encantos, tecnologia, tudo que os Fintrolls conseguem de maldade para evitar esse tipo de coisa. Enquanto o grupo tinha que passar por encontros aleatórios, assim. O grupo teve até que bastante sorte, assim, nos encontros. Só foi dar ruim quando chegou no último, que eles tinham que passar por uma cratera, assim, um grande buraco, que era o único caminho que eles tinham para chegar até o conselho. Só que nenhuma habilidade de voo funcionava, nem teletransporte também. E eu fui depois dar uma olhada e nem aprimorar até qualquer tipo, qualquer forma de movimento para tentar atravessar, que não seja só tipo, escalando o abismo, não funciona. Então, por exemplo, o primeiro técnico do Nobre, pela capa do chefe Borandir, não funcionava. Fui descobrir isso depois. Assim, rapaz. E foi bem complicado, assim, para alguns. O Barbo se ferrou muito, porque tinha que levar os cavalos, né, como a Pocotó e o Trebuchet. O Sátiro também estava com cavalo também, porque cavalo de guerra é o aliado mais forte do sistema. Não é o mais forte, mas no caso dos que tem lá no livro básico é o mais forte, porque ganha uma ação de movimento a mais para andar. É roubado demais. E então o Barbo sofreu muito, tomou muito dano, falhou nos testes de atletismo que era CD muito alto, assim. Eles quase, tá? Que eles perderam alguns aliados, principalmente do cavaleiro, assim, para atravessar o abismo, mas no final, após muito esforço, conseguiram atravessar o abismo mortal. E eles chegam então nas câmeras dos Fintrolls, e aí eles descobrem, aí tipo, o Nobre questionando, esse negócio aí de que a Raiden nos acolha. É porque esse grupo aqui tá sendo como distração, isso aqui é uma missão, né, que eles não pretendem voltar pra casa. Eu assim, caraca, vocês estão fazendo isso, é melhor que a gente tem contra os Fintrolls, cara, vocês vão descobrir porque eles são tão fortes. Aí o grupo então abre a passagem e encontra o Conselho dos Fintrolls, que estavam lá todos discutindo sobre planos, vendo várias batalhas ao longo lá da superfície de Arton, da Aliança do Reinado contra os puristas, e eles falaram que esperavam o grupo, né, porque eles falaram assim, nada que acontece nos planos sem que nós, né, o Império Troquim saiba, né, a gente sabe de tudo que acontece no subterrâneo. E começa o combate contra o Conselho Fintroll, que no caso é um bando, sim, é um bando de arcanistas. Sabe aqueles arcanistas Fintroll de D14? Então, são eles, só que são vários, então é um bando. É uma ficha muito legal, eu gosto, mas o combate acabou sendo bem fácil, porque meu grupo é muito combeiro, assim. Então, acontece, né? Então, tipo, até que eu comecei a mais pra poder lançar mais magia, mas foi bem de boa, assim, o combate.
Se você quiser, se você acha que vai ser também mais fácil, assim, você pode, se você quiser, você pode adicionar mais monstros dos Sintrolls, assim, tipo, os monstros barra pesada mesmo. Tipo, não, tipo, um monstro só. Bota enxame, entendeu? Bota enxame de monstro. Tipo, pega, por exemplo, aquela horda dos Microton e bota, sei lá, uns 3 dele, uns 4. E aí, bota lá o Conselho Fintroll e bota, sei lá, algumas habilidades que o Conselho só pode tomar dano se as hordas dos monstros forem derrotadas, porque os monstros vão estar então na frente dos ataques e das habilidades do grupo. Isso sim, tudo vai deixar um combate desgraçado mesmo. Mas é nível 20, então é aquilo. Nível 20 tem que ser combate desgraçado. Então, essa é a minha dica. Mas o que eu acabei fazendo? O grupo derrotou o Conselho Fintroll, mas o Velasquez Trollkain também tava, só que tava só observando o combate. Ele aparece, eu usei a ficha da Freely, lá de Madagão Brasil, mudei uma coisa ou outra, né? Como no caso o Conselho Fintroll tem uma habilidade, ele tem a habilidade de Rei da Arena. Eu tirei do conselho e botei no Velasquez Trollkain e começou um combate. O grupo tinha aquela questão das máscaras, então a parte do veneno não estava sendo afetado, mas a questão dos danos de gelo, porque o grupo tem muita redução de dano, né? Então eu podia ter colocado mais coisa para eles tomarem mais dano e ser mais afetado pela habilidade do Rei da Arena do Fintroll. Por exemplo, fazer só esperar vida por só energia necromântica maligna, por exemplo. E o grupo acabou vencendo mais pela questão da Clega também usar lágrimas de Wina. E aí o Bárbaro e o Sátiro que estão dando muito dano, mas muito dano. Cara, que arrependimento de ter dado a Arquia de Lenore pro Sátiro. De boa, assim, sabe? Devia ter seguido a minha ideia do início ao fim e... É isso, cara. Não seja tão bonzinho com seus players em nível alto, porque senão, cara, tu vai se ferrar pra balancear mais pra cima os níveis futuros. Mas no final, o conseguiu vencer o Império Trollkain, os conselheiros conseguiram finalmente derrotar o Velasquez Trollkain, assim, e ele até pegaram a cabeça dele, assim, pra deixar no escolha certa. E então eles pegam e saem da sala do conselho antes que mais Fintrolls ou monstros possam surgir para lutar contra eles. E eles então voltam em segurança para um entreposto de Doherin, descansam e depois chega uma comitiva das guildas de Doherin para recompensar o grupo. E aí, mano, aqui é uma recompensa sinistra. Tipo, mano, é muito Tibares, um item mágico maior e todo mundo pode pegar um item mágico médio. Então, cara, muito forte mesmo assim. Muito forte mesmo assim. Aí o grupo se pegou de item, ficaram felizaço assim. E então, voltaram para o subterrâneo. E aí um mago da corte da Shivari informou, ó, a Shiva tá se preparando, chamando os regentes da Aliança do Reinado para se preparar para o ataque, para a batalha final contra os puristas aqui em Valkyria para expulsar eles, né? Definitivamente, já que vocês conseguirem atrasar o ataque dos puristas em Valkyria em algumas semanas. Então, esse é o momento para se prepararem. Que no caso é a preparação final. A preparação final é tipo é o último momento da campanha assim, que o grupo vai ter para poder interagir com qualquer NPC que eles conheçam e também chamar ajuda para a batalha contra os puristas, né? E aí, tipo, é aquilo, né? Tipo, fazer, ó. Né, terminei a sessão e falei assim, ó, pensa aí o que vocês querem chamar, né? E aí, tipo, por exemplo, na guilda do macaco, né, na campanha original, na stream, né? Por exemplo, pediram ajuda pra Academia Arcana, pediram ajuda pro Sr. Porrada, pediram ajuda pros piratas, assim, sabe? Esse é o momento pra chamar aliados, também pro Scar, assim. Então, tipo, por exemplo, dica, né? Por exemplo, meu grupo tem um Cavaleiro do Corvo. Pô, ele pode ir lá na Fortaleza do Cavaleiro do Corvo e chamar eles, né? Como ajuda. Ou, sabe, o personagem é um pirata, chama piratas também para ajudar, entende? Ou o meu personagem pegou a Distrito do Legionário lá da Dragão Brasil. Chama alguns legionários do Império de Tauron para ajudar na batalha, entende? Tipo, esse é um momento pro grupo chamar aliados, assim, para ajudar nos testes de guerra da Rainha Imperatriz Shivar quando chegar a batalha final. E aí, meu grupo, eles decidiram como? O cavaleiro chamou o Sr. Porrada, foi lá falar com o Sr. Porrada. O Sátiro e o Bárbaro foram falar com a Rainha das Fadas. A Clériga e o Nobre foram falar com o Scar, né? Pra questão de fazer parte ainda do reinado, entende? Inclusive, fiquei uma de pedra, meu barco, porque ficou pensando em quem chamar, Aí eu fiquei assim,
Novamente, não tentei ao máximo não dar dicas assim, ó. Pensa aí, vou deixar com você. Mas eu fiquei assim, putz, pô, Barba, tinha tanta gente que podia chamar, né? Ainda bem que meu Barba não pensou muitas coisas, então acabou ele e o Sati indo falar com a Rainha das Fadas. O Cavaleiro, junto com a Arifarim e o Orgulho de Arton, foram falar com o Sr. Porrada, que tava lá uma caverna lá em Tapta, assim. Conversaram com ele. Os dois saíram os dois trocaram um soco, cada um trocou um soco, assim. O Sr. Porrada falou assim: você deu uma bela porrada. Inclusive o Sr. Porrada conseguiu acertar ele, tipo, bem certinho mesmo. Assim, eu acho que o resultado certinho pra ele acertar o cavaleiro. Foi engraçado essa cena. E eu tava usando ainda a ficha de D11, tá? O Sr. Porrada é sinistro. E aí ele entregou o martelo, assim, ó. Quando quiser dar porradas mesmo, quebre o martelo. E aí, que aí eu falei, ó, isso aqui, ó, junto com a Lefarina, analisa o item, aí fala assim, ó, isso aqui vai deixar a galera, vai ser tipo, como fala, o canto de batalha lá do Guerra de Loda, sabe? Deixar os caras sem medo e querendo lutar, sabe? Vontade dos caras lutar aumenta no máximo, assim. E aí, conseguiram um bonuzinho pro Sorpada quando quebrasse, no caso, o martelo dele, isso ia dar um bonuzinho pra Shivara. Enquanto isso, o Sátiro e o Bardock queimaram todos os neurônios pra falar com a Rainha das Fadas, né? Porque é uma pessoa muito excêntrica, né? Ia estar na fase da Dama, se eu tiver correto, acho que é da Dama. Eu não sei qual que é a fase, mas eu sei que é a fase mais... Uma fase até que tranquilo. Eu sei que é depois da guerreira, se eu tiver correto. E eles foram lá pra Pondsmania, o reino das fadas. Obviamente que eu falei, mas se a gente for pra Pondsmania, vai passar como, né? Que lá que passa vai ser, obviamente. Eu não vou fazer passar anos, porque eu não vou ser sacando com vocês, fazer vocês perderem o final da campanha. Não vou ser sacando, obviamente, né? Eu falei, vai ser um segundo. Vocês vão pra lá, vai passar um segundo só. E aí eles foram lá, Pondsmania, falaram com um dos servos das fadas, que não tava lá no castelo, e sim em uma vila que ela fez um castelo, e foram lá conversar. E aí tem a questão. Falar com a Rainha das Fadas, você tem que fazer um teste para não ficar fascinado por ela. E eu mandei isso fazer. E o Sátiro passou, o Bárbaro não no teste. O Bárbaro ficou fascinado. Enquanto o Sátiro tinha que falar. E o Sátiro não é muito bom para a questão de convencer os outros. Mas ele tava, cara, ele estava lá tentando. Ofendeu uma coisa um pouco a ela. Ele pensou bem em acordar o Bárbaro para ajudar ele a convencer a rainha. Foi tentando, tentativa com erro, tentativa com acerto, foi tenso, assim. E eu tinha colocado, ó, se o grupo falhar, e eles vão ofender a Rainha das Fadas, ele lá vai tacar um debuff de idade neles. 2 debuffs de idade, pro grupo ter que escolher lá nos heróis de arte se tivesse falhado. E também o Nor foi muito esperto de ter avisado eles, ó, não fala obrigado quando eles fizeram quando pedirem ajuda a Rainha das Fadas, senão cancela o acordo, né? Tem esse negócio das fadas de Arton, que se tu falar obrigado, meio que o trato já é terminado, sei lá, pega e vai embora a fada. E eles conseguiram chamar a Rainha das Fadas para ajudar na guerra. Enquanto isso, o Nobre e a Clega vão para Escarchantalas para falar com Scar, o Rei Dragão do Fogo. Chegando lá, consegue uma audiência com o Scar. O Scar tinha já um certo texto pelo Nobre, porque já muita gente sabe que o Nobre é filho da Rainha Imperatriz Shivara. E conversam, os caras obviamente falam, desse pequeno conflito. Todos os bardos que falaram sobre conflito, eu mandei executar todos. Não tem interesse nesse conflito pequeno, irrelevante e não é digno de minha atenção. E aí o Nobre conseguiu convencer o Scar com bons argumentos. Obviamente, como ele é um Nobre de nível 20, tá com orgulho máximo, escolhe o 0 no teste, né? Uma coisa que eu não acabo gostando muito também é essa questão de você gastar PM para ficar aumentando o seu bônus no teste, e aí, tipo, acaba fazendo você passar praticamente automático em qualquer teste, sabe? Então, não sou muito fã dessas habilidades assim, sabe? Ainda mais quando você pode pagar muito, então, acaba não tendo muita dificuldade, né? Acaba tendo aquela habilidade do dado, né? Mas o Nobre conseguiu, uma informação nerd extra, na Guilda do Macaco e oficialmente, né, no cânone do cenário, o Lothar pediu ajuda do Scar e fizeram um acordo, né? O Lothar ia ter um filho com uma das filhas do Scar e o Scar ia ajudar na guerra. Aqui o Nobre conseguiu convencer, mas tem essa opção na Guilda do Macaco, do herdeiro da Shivara dar para o Scar um filho, né? Que aí, tipo, se for personagem homem, vai ser a de Nyx, aí que se for uma personagem feminina, vai ter o filho lá com o Scar, e aí tem que prometer entregar o bebê quando o bebê nascer pro Scar, né? Tem esse plot
do Cândido de Tormenta. Tem até um conto sobre isso que é legal, tá? Que tá no Crônicas de Tormenta volume 3. Esse conto é bem legal, tá? Bem da hora. Mostra bem como... Fala como que foi o nascimento do Lothar. É mó legal, gosto desse conto. E tem esse plot aí do neto da Shivara barra neto do Scar, tá? Lá, com o Scar e com a Strid Nix. Mas então, o grupo conseguiu todo mundo a sua ajuda para ajudar na batalha final. Mas antes o grupo aproveita para voltar para Karst, conversar com os NPCs, o Nobre falar com a Rainha Aleph, ver a sua filha que já tá crescida, passar todo o seu tempo, intimidar o Trebuchet a deixar a filha dele subir no Trebuchet, porque o Trebuchet é um cavalo muito orgulhoso. O cavaleiro volta, cozinha, fala com a Loras, aprende com a Loras a ser nobre para abrir um negócio lá em Valkyria. A clériga estuda mais, assim, também com um pouquinho do seu domínio. E o Sátiro e o Barba acontece uma coisa muito interessante. Na batalha contra o Vrask Trollkin, o Sátiro curou a Hilda. E aí meu grupo só começou a criar uma brincadeira, um chip entre o Sátiro e a Hilda. E aí a galera acabou fazendo realidade, né? E sim, o Nobre barra Cavaleiro e o Lazos ajudaram a Hilda e o Sátiro terem um encontro romântico e começarem a namorar, enquanto o Barba ficou pé da vida disso, assim. Fica tranquila. Foi bem engraçado isso, eu tava dando muita risada desse chip que virou a realidade, eu tava dando muita risada, foi bem divertido. E, após isso, o grupo, então, dá aquela bela descansada, porque eles sabem que logo a batalha final contra os polícias em Valkyria vai chegar. E talvez nem todos sobrevivam. Então o grupo parte para a Valkyria, porque são convocados, né, para o Conselho de Guerra para definir os planos para lutar contra os puristas e contra o General Supremo Hermann von Krauser. Uma coisa que eu quase esqueci de falar é que após, né, o combate contra o avatar do Nimbi, o cavaleiro abandonou seu devoto de Nimbi e continuou sendo devoto de Kirin e Kalmir, né, após ver que o Nimbi estava ajudando os puristas, né, tanto que o Nimbi lutou com o grupo para, né, fazer a guerra durasse mais. Teve esse detalhezinho que eu quase esqueci, que foi bem legal, assim, né, tipo, após a derrota, assim, que ele pega e joga fora a cartola do Nimbi no éter divino, seu bem, e ele abandona a devoção a Nimbi. Mas, voltando, né, o grupo é convocado para o Conselho de Guerra, após ver aquelas cenas, né, anteriormente, com os NPCs, recrutando gente para a batalha lá em Valkyria, e chegando lá na cidade de ruínas, eles vão, né, para o Palácio Imperial, chegam lá, encontram a Shivara, agora com uma manopla, feita pelo mesmo material da carta Alcan, e com o Rubi da Virtude na manopla, né, porque no caso, agora é uma questão de referência a Thundercast, se eu estiver correto. O Thundercast é um desenho muito bom, um desenho clássico lá, também aqui que passou no Cartoon Network. Sem comentários para aquela abertura e a palavra pra, né, usar a espada, né? Thundercast! Muito massa. Eu espero que seja essa referência. Torço que seja, porque é muito massa, né? Ele já tinha o He-Man, né, com o Jadão, agora tem o Thundercast, que no caso é a Shivara, né? E o grupo revê rostos antigos, como a Aleph, os regentes de Namalkar, Befeld. Agora também vem o filho do Hofengar, né, que é o rei Zakharov, o mesmo que é o conselho, outros NPCs importantes, por exemplo, a Niala também estava lá também. Então o grupo revê vários NPCs, dei a chance pra galera poder interagir, aqui vai ser a última. A galera não quis, achei estranho, confesso. E aí, bem, eu dei aquela bela, mas bela resumi todas as aventuras do nível 1 até esse momento, de tudo que o grupo passou, assim. E aí eu falei, né, que o grupo podia dar sugestão para a batalha, que o cara tem um teste de guerra, CD40, e se eles passar, fornece mais um teste de guerra do general aliado. Se passar por 10 ou mais, também permite o teste de general aliado, né, permite ele repetir um teste de guerra, né. E aí, já ia ter, mas o Nobre falou assim, ó, a Shivara falou que o Von Krauser precisa ser detido, é um estrategista implacável, o melhor de arte, enquanto ele lidera os puristas. Bem, teremos derrotado, por mais valiosos que sejamos, e ainda que você já vai ver um grupo para matá-lo. Ela já ia falar para os heróis que querem fazer isso, mas aí o Nor falou assim, ó, a gente tentou a primeira vez e falhamos, mas nos dê a segunda chance. Aí todo mundo olha para o grupo, né, para os heróis de Kashi, e olha, né, quando a hora chegar, faça o que foi possível para alcançar o General Supremo, então faça com que ele pague. E aí declara a sessão do conselho encerrada, mas
antes, tem uma coisa a mais. Quando ela declara sentenciada, uma voz bela, mas com um toque de aspereza ecoa por todo o salão. Mas já, recém cheguei, vim apenas porque esses conselhos são sempre tão divertidos. Da porta do salão, surge um elfo alto, de cabelos vermelhos e mantos elegantes. Scar, o rei dragão do fogo. Shivara olha discretamente, né, para os heróis de Karst, mas fala pro elfo, não há nada de divertido nesta guerra, Scar. Não sei por que vi, mas já que está aqui, irá ajudar a terminá-la. Aí o dragão rei, né, já logo responde, né, o Scar. Isso é uma ordem, Shivara? Sabe que minha forma verdadeira eu posso devorá-la sem dificuldades. A questão não é se você pode matar em sua forma de dragão, sabemos que pode. A questão é se consegue se transformar antes que eu saia Cartalcan e corte fora sua cabeça desleal. Aí o cavaleiro já tava preparando já pra rolar a iniciativa contra o Scar. E aí eu falo, né, Scar engole em seco, estreita os olhos, irei lutar, minha rainha. E ele faz uma mesura contida e se retira. Aí o grupo assim, rapaz, botou o Scar no lugar dele. E aí o grupo pega para descansar. A clériga no dia seguinte faz a última missa, até narra. Perguntar, você quer narrar como é o show? A última missa da campanha da clériga? Aí a clériga acabou falando bem massa assim, né? Já que agora eu vou precisar de tudo que eles puder para enfrentar o general Hermann von Krauser. E aí, então, antes da batalha, a Shivar, o nobre conversa um pouco com a rainha Aleph, ambos se beijam assim para lutar lado a lado e aparece a rainha Shivara e oferece a Cartalcan para o nobre e ele acaba recusando. Ok, né? Ok, não quis o artefato, tudo bem, né? Pra usar no finalzinho, né? Mas tudo bem. E aí, o grupo então vai para a batalha. Porque o dia da batalha já amanhece com as ruas em caos. Guardas, aventureiros e qualquer outras pessoas capazes de ajudar correm para as mar. Enquanto os indefesos, como crianças e idosos, correm no sentido contrário em busca de abrigo. E o grupo, né, tá na rua, indo para as muralhas do Red Caixa. Aí eu peço um teste de percepção. A galera faz. Eu acho que quase todo mundo passou em percepção, inclusive uma pessoa não muito boa do grupo, percepção, né? O Tunalão mostrou isso. Apesar que a CD do Tunalão já era absurda, né? E aí, eles notam que quando ela fugia, assim, para os abrigos, eles veem, trajando um manto puído com capuz avançando rumo às muralhas, um ancião, mas tá indo na direção do perigo, né? E aí o nobre decide abordar o velho. E aí ele fala assim, senhor, vá para o abrigo. Aí ele fala, preciso ajudar, é o meu destino. E aí o nobre pergunta por quê, né? E aí ele começa a falar, já fui muitas coisas em minha vida. Na infância, fui príncipe. Em minha juventude, aventureiro. Quando adulto, rei. E na velhice, escravo. E aí o nobre já começou a desconfiar. Eu acho que eu conheço ele. Os do grupo não fazem a menor ideia quem ele era. E aí ele fala mais um pouco. Parti minha coroa em duas para acabar com uma guerra. Talvez eu tenha apenas cumprido o meu papel em uma grande profecia. Talvez tenha sido o monarca que colocou o bem de seu povo à frente de si próprio. Fui preso e retirado de uma mina, mas agora o império que me escravizou jaz em ruína. E estou de volta para lutar uma última vez pela minha terra, pelo meu reinado. Aí nesse momento o nobre assim, tu é o Tormund! O nobre ficou assim, caraca, o rei imperador Tormund, que no caso ele era o rei imperador do reinado, né? E também de Dale, antes da Shivara, né? Que para acabar com as guerras táuricas, ele cedeu a coroa pra Shivara e foi colocado como refém pros Minotauros e virou escravo, assim. Esse cara é brabo. Esse cara é brabo. Se tu lê o Romance de Tormenta, o Terceiro Deus, tu vai saber porque esse cara é brabo. E aí, tem um bônus, né? Que no caso, durante uma rodada da batalha em Massa Combate Massa, todos os personagens recebem mais 10 em seus testes e rolagem de dano. E aí os grupos podem fazer qualquer outra coisa, né? Um tiro de catapulta acaba derrubando um prédio que cai assim e separa o grupo do velho e a fumaça, né? Também erguendo bastante fumaça aí quando o grupo olha, o velho já não está mais lá. Aí o grupo fica assim, caramba. E aí, o grupo então parte para as muralhas de Valkyria para começar a batalha. Os heróis de Karth então chegam, né, nas muralhas e já conseguem ver aquele enxame de soldados puristas, dezenas de milhares, aqueles todos enquadrados com aquelas armaduras negras e plano de espadas e escudos enormes. Cara, eles já estão todos em formação, com grandes quadrados, cada um com 1000 homens e mulheres, e começando a marcha em direção às muralhas da capital. Também, né, o grupo tinha informação que o Von Krauser tinha uma nova arma, que ninguém fazia ideia. Eles achavam que podia ser espada deus, mas aí a Shivara falou assim, não é espada deus, é uma nova arma. Eu falei assim, ixi, rapaz. No caso não era uma arma nova não, eram duas.
E aí, eles veem assim, as formações são reforçadas assim, né, pelos guerreiros vestindo peles e empunhando machados e por magos e mantos andando pelas fileiras, credo tendo a presença de vida, distribuindo milagres em nome de Kim, Valkyria. E além dos combatentes, aquelas armas de cerco, ariete, as catapultas, torres e também aqueles colossos supremos que gospem fogo, fumaça e trazem morte, que tem o tamanho de um moinho de vento, mas obviamente cheia de armas, e há dezenas deles. Mas não é o pior. No centro do exército, de frente para os portões de Valkyria, há um grande espaço vazio, e nesse espaço materializa uma fortaleza, uma construção cúbica, negra, com ponte levadiça, no centro de uma das faces e torres nos 4 cantos. Em cada torre há balistas preparadas com grandes varinhas mágicas, que está escondido por magia até o momento final. A arma mais terrível dos puristas, uma fortaleza móvel, imparável, indestrutível. E é uma pena que a gente não tem uma ficha dessa fortaleza. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente, calma. Mas é uma pena que a gente não tem a ficha da fortaleza móvel. Mas eu sei que ela apareceu uma Dragon Brasil muito, mas muito antiga, essa fortaleza. Aí eles usaram ela aqui. E aí, né, o Volcaus aparece, faz o discurso dele para motivar as tropas puristas ainda mais e para mostrar a significância dessa resistência do reinado e como que cada humano que morrer será lembrado pelo seu sacrifício e todos aqueles não humanos só serão esquecidos para uma Arton pura, para a glória da humanidade. E ele discursa isso em cima da fortaleza móvel, vira as costas, vai embora e quando aparecem 10 soldados superiores, eu vou assim, eita fera, um jeito de lidar, imagina 10. E aí a Shira também discursa nas muralhas, né, para as tropas, para os aventureiros e para os cidadãos que pegam em armas. Ela manda aquele discurso, até que simples, lutem por suas famílias, por suas amizades, por seus compatriotas, lutem por todos, pois os puros ameaçam toda a área. E aquilo, né, não é um discurso muito forte, na minha opinião, deixa até algumas pessoas brandem, outras vão assustadas, e aquele homem, né, e um homem externa seus tremores. Como lutar se até mesmo os deuses estão do lado deles? E aí a Shivara abre um sorriso e manda uma frase muito massa. A deusa Valkyria apenas gosta de aventureiros. Mas não se preocupe, depois deste dia ela ficará apaixonada por mim. Avante. E aí começa a batalha final. E aí, como o grupo tinha recrutaram o Scar e a rainha Tantala, se eu estiver correto, o Scar tinha um bônus que é o seguinte, o bônus Scar, que é muito forte. Uma vez durante o combate massa, o grupo pode chamar o Scar e ele fornece um D12 mais 6 um teste de guerra do general aliado. E aí depois disso, o Dragon Rei voa para longe e volta para o seu reino no norte distante. A rainha Tontala cura os soldados da Aliança do Reinado e fazendo com que os ferimentos dos puristas quase não sejam úteis. E aí, tipo, ela dá um debuff no Hermann von Krauser. E o martelo sorpado, se for quebrado, dá mais um teste de guerra do general aliado. Mas vai ter um outro efeitozinho. Calma lá. E aí, esse combate massa, como quase todos tirando a batalha de kart, foi tranquilo pro meu grupo. Ainda mais porque a Shivara também tem habilidades. Enquanto o General Supremo von Krauser tinha habilidades na batalha do baixo que podia usar, a Shivara também tem suas táticas. Ela tem várias, inclusive tem uma diferente para cada reino que ela foi parar do mundo dos deuses. Se for o reino monstruoso, ela dispara investida com o seu rei tirano, e isso faz com que o grupo possa fazer 2 rolagens de evento e escolher a que eles quiserem. Eles rolam 2 e escolhem a que eles acharem melhor. E se ela for enviada para a Sombria, a Shivara invoca os poderes necromânticos dela e faz os puristas reerguer dos mortos e atacar os puristas, né? Usa os próprios puristas para atacar eles mesmos, fazendo eles rodar como mortos-vivos. E aí ela rola um D4, e naquela rodada, o valor rolado é o bônus em um teste de guerra dela e uma penalidade no teste de guerra do Von Krauser. É bem forte, tá? Essas 2 habilidades. Tem outro dela poder anular a habilidade do general inimigo, dela poder fazer 2 testes de pegar o melhor, por exemplo. Então, ela tem essas habilidades bem legais. Mas assim, vou falar a real. Vendo a ficha da batalha do Ciclo de Valkyria, é meio óbvio que é pro grupo vencer. Tipo, a diferença do bônus da Shivara contra o Von Krauser é a diferença de 3. E pode cair para 2, porque como o grupo lá na Casa do Saber tinha encontrado os espiões puristas, informado os clérigos para lidar com eles, o Von Krauser tinha -1 em teste de guerra. Então, né, tem a diferença de 2. Aí eu acabei mudando isso. Aumentei um pouco o bônus de guerra Von Krauser, porque fica meio que uma batalha que não faz diferença os personagens, os heróis de caixa e tal, porque meio que a Shivara é uma batalha que é bem fácil da Shivara vencer, né, ainda mais da habilidade dela, porque o Von Krauser não tem habilidade, né? E ainda mais que tinha o Tabus Militares, o artefato lá do mapa,
que também dava mais 5 de bônus. Então meio que, né, não faria diferença ter os heróis de caixa ou não na batalha, porque em questão de matemática, a Shivara ganharia. Então eu acabei aumentando o bônus do Von Krauser, porque, né, porque, como eu falei, né, tipo, a mim, em teste de guerra, se o general aliado tem mais bônus do que o general inimigo, meio que a participação dos heróis na batalha não vai fazer muita diferença, porque na matemática ele já ganharia. Então, aumentei o bônus do general Von Krause, mas dando aqueles debuffs que o grupo já tinha dado nele. Então, eu acabei contando a matemática. E adicionei algumas habilidades do Bashiov do Von Krause, de ganhar mais 5, de mais 2. Rolado sempre 2 testes de guerra e pegar o melhor, porque ele não tem essas habilidades é meio estranho, então eu acabei colocando. Que, como eu falei, achei estranho ele não ter essas habilidades. Então, se vocês quiserem uma batalha um pouco mais justa ou até mais difícil, essas são mais dicas que eu dou. Fora a questão, né, que essa batalha em massa o grupo pode cair soldado superior, que é 10, mas o meu grupo caiu sempre eventos bons, eles nem tomaram dano, assim, só foi gasto de PM mesmo, e eles foram avançando para chegar até a fortaleza móvel. E aí tem uma questão, que essa batalha em massa, ao contrário das outras, essa é 15 pontos de vitória, não 10, e se um dos lados acumular 10 pontos de vitória, por exemplo, o Cachivara perdendo ou ganhando, né, dependendo, se ela tá perdendo, ela fala que a única esperança é que o grupo entra na Fortaleza Móvel e derrote o Von Krauser. Se estiver ganhando, fala que tem que capturar o Von Krauser, senão eles vão fugir. E aí, a guerra pode durar por mais tempo. E aí, o que acontece? Questão de mecânica. Os heróis podem escolher o evento de enfrentar a partir da próxima rodada, que o grupo consegue esses pontos. Só que só é possível pegar isso se o grupo não tiver... se o grupo tiver no front ou mais pra cima. E aí, na questão da rolagem de teste de guerra, a gente vai conseguir bastante pontos de vitória. O Von conseguiu acho que 4 ou 5, mas a gente vai conseguir fazer aquela diferença de 5 por exército por começar a recuar. E aí caiu bem, conseguiu os 10 pontos de vitória. E aí tinha a questão, ó. Vocês têm duas escolhas. Vocês podem deixar os personagens recuar e acabar, o combate em massa e também já acabar a campanha. Ou vocês podem invadir a Fortaleza Von Krause. O grupo decidiu invadir a Fortaleza Von Krause e decidiu invadir a Fortaleza Móvel. E foi bem legal, porque a Shivara fez isso, montado no retirando dela, dando investida e abrindo o caminho. E antes também, uma porrada, o cavaleiro quebrou. E isso fazia com que, né, a Shivara gastasse mais um teste de guerra, mas teve um efeito a mais. Na Ilha do Macaco, o grupo tinha uma questão de ter 2 Clunk, né? E aí eles conseguiram equivocar o Clunk Bárbaro e o Clunk Bárbaro com um meteoro e tá destruindo um Colosso Supremo. E aí eu quis fazer uma referência, só que em vez de ser o Clunk, eu falo, ó, tu quebra e tu vê as nuvens se dispersando e você vê caindo lá de cima um meteoro. Mas não só um meteoro, você consegue ver um meio orc com uma arma bizarra, que parece uma arma de fogo, só que com vários canos girando, caindo. E aí, eu fiz o Sr. Poda estava dando tiro com o artefato de cross no meteoro para o meteoro cair mais rápido, e o meteoro cai. Aí eu mandei ele, o cavaleiro rola aí o dano, que no caso eu rolei o dano daquela magia de quinto círculo, que é do meteoro, né? Chuva de meteoro, acho que é o nome da magia, se eu estiver correto. E aí deu bastante dano e deu um bônus pra Shivari. E o grupo ficou assim, caraca, que cena massa! Inclusive, no Atlas Jar tem uma ilustraçãozinha do Kunk caindo dos céus e batendo em um Colosso Supremo. Muito legal essa ilustração. Então eu acabei fazendo isso, foi bem massa. E aí o grupo então invade a Fortaleza Móvel, que é um perigo complexo de ND 20. É um baita perigo complexo. Apesar que é bem de boa não tomar dano, tá? Porque, tipo, parece que o dano é tudo junto, mas na dica, faça o dano ser, no caso, parece, perdão, que o dano é separado. Mas não, faça o dano ser junto, senão o grupo não toma dano, praticamente. Que no caso é 4d12 de dano de corte, 4d10 de dano de ácido e 4d8 de dano de essência. Desordem de purista, armadilha ou armadilha mágica também, né? E aí o grupo tinha que fazer esse perigo complexo e foram lá. O Nobre ajudou muito o Cavaleiro a passar nos testes também, enquanto a Clériga e o Sátiro tentaram diminuir o dano de essência, enquanto o Bárbaro abriu a parede, saiu cacetando Purista, o Bárbaro fez o show aí. E aí no final, o Nobre ainda fez uma rebelião para evitar o grupo tomasse dano e progrediram na Fortaleza Móvel, até chegar naquele mesmo corredor lá da tenda do Von Krause na Vida 16, e lá aparece Fritz Candy Before IV e aquele soldado purista que tinha matado o Jadão Krieger. E agora sabe que o Fritz agora é um Lorde General e o Krieger se revela nada menos, nada mais que o
clone do cavaleiro. Sim, tem essa questão que do final secreto que eu sei feito com o Von Kraus, e aí eu também vi a galera Discord da Jabu falando sobre o final da campanha e falaram, ó, achamos bem de boa, assim, então eu colocaria um combate a mais antes do grupo enfrentar o Von Krauser. Boa escolha, acabei colocando isso, né? Eu planejei, aí eu botei. Eu tinha pensado em botar essa questão do clone do cavaleiro lá em Namalcá, mas aí eu acabei descartando e quis botar ele aqui mesmo. E aí começou um combate. Esse combate foi de boa, assim, falar a real. Foi mais longo do que difícil, apesar que o nobre e o sátiro bárbaro acabaram errando um pouco o foco. Tinha que, na minha opinião, de ter batido no clone do cavaleiro. E o clone cavaleiro, o Krieger, ficava sempre provocando ele. Sempre provocando ele com vários comentários. Tinha anotado vários comentários para ele ficar provocando o cavaleiro em todo o turno. Sim, até no turno dos aliados e do inimigo. E quando o Krieger tentava matar quer dizer, o Fritz, que é de Belfort IV, tentava matar o Bárbaro. E é como eu falei, né? Eles acabaram, eu acho que, pegando o foco errado. Eu acho que o certo tinha que ser: deixa o Bárbaro com o Fritz, porque ele dá mais dano do que o Sark, porque o Sark ataca a distância, né? Então, queda suave com campo de força faz o Sark não dá quase nada de dano no Fritz. E foca o restante no Krieger, porque o Krieger eu fiz a ficha dele baseada em cavaleiro. Então, ele dava muitos bônus para o Fritz. Então, ele quase sempre conseguiu passar uns testes de resistência do nobre ou da clériga. Então, acho que acabou sendo o foco errado. E aí, mas eles conseguiram derrotar e matar os dois. Mas antes do Fritz morrer, ele fala: se eu não conseguir minha vingança, vingar meu pai, meus filhos vão me vingar. Eles vão. Se não conseguirem, serão meus netos. E aí, eles matam o Fritz e também o Krieger. Tinha a opção do grupo tentar chamar o Krieger pro grupo, você convencer ele a desertar os puristas e notar que ele tá fazendo errado. Já que ele é um clone totalmente manipulado pelo Von Krauser pra ser um braço direito, assim, do Von Krauser, né? Totalmente manipulado, bem um pouco ali de Alissa foi também. E aí ele até fez esse comentário pra dar essa ideia, só que aí eu falei pro Arthur: eu me nego a viver em um Arthur que existam 2 cavaleiros, mate ele! Muito bom, isso. E aí o grupo conseguiu matar os dois e foram enfrentar, finalmente, o General Supremo Hermann von Krauser para acabar com essa guerra. Uma dica também que eu vi é que faça o grupo não poder, se vocês quiserem deixar mais difícil, vocês fazem o grupo não poder recuperar nem vida nem mana, tomando essência de mana, usando magia de cura, quando terminar o combate em massa e for uma fortaleza móvel, para depois ir para enfrentar o Von Krauser na sua sala de comando. Uma galera também falar essa dica assim pra evitar. Realmente, né? Porque na teoria eu vi que você não para, você só tá saindo correndo pra chegar mais rápido no Von Krauser e evitar tomar mais dano, a menos que o grupo queira, sei lá, no período complexo, queira parar pra curar, por exemplo. Aí você gasta o turno e cura, por exemplo, toma essência de mana. Isso também é uma dica se quiser dificultar mais. Mas então, o grupo chega na sala de comando para enfrentar o Von Krauser. Então, eles vêm em uma sala enorme, com piso e paredes metálicos, um lugar iluminado por braseiros e decorados com grandes fâmulas com o vermelho e negro dos puristas. No centro, uma grande mesa com mapas e bolas de cristais cercadas por dezenas de oficiais do exército, chefes guerreiros, clérigos da polícia divina e magos da ordem mais bélica. Todos se viram para usar de caixa, sacando armas e conjurando feitiços, porém são interrompidos por uma voz que se projeta do fundo da sala. Abra um espaço. É o General Supremo, com seus cabelos grisalhos e ralos e rostos marcados pela idade. Os próprios deuses os observam. É um dia para almas grandiosas, não uma cunha. O Velton saca sua tambor e aponta para o grupo. Pela segunda vez invadem minha sala de comando. Na primeira não previ sua presença, mas apenas porque ela era irrelevante, como provado pelo resultado de nosso embate. Contudo, desta vez, estava aguardando vocês. Serão úteis para mim. Expor seus cadáveres no topo de minha fortaleza móvel quebrar a moral do patético ajustamento de tropas de Shivara. Já antecipei nosso duelo e sei que vocês serão derrotados. Então Valkyra será minha. A cidade e a deusa! E aí, famoso, rola a iniciativa que começa o combate. Aí uma coisa que eu tinha feito, eu ia fazer o Von Krauser, já que o cavaleiro e o nobre tem a habilidade de zeloso, de entrar na frente de ataque, eu fiz o Von Krauser já no início, dar 3 tiros, e eles têm que escolher qual dos NPCs morrer. Sim, eu já fui maldoso assim. Só que aí o Sati foi um pouco mais esperto e tinha dado um item
para o Cadin que permitia ele ser salvo, meio que, é uma comida e quando tu come, se tu for desar 0 ponto de vida, tu recupera 1 ponto de vida. Tipo um duro de matar do Tommy RPG, só que mais fraco, obviamente. E aí ele atacou os 3 não-humanos que tinha no grupo, que era a Hilda, Cadin e Nyla. E aí, na época eu fiquei até um pouco nervoso, assim, porque eu não queria que fosse o Cadin, já que tinha dado, mas eu falei assim, não, vai ser justo, já que o Sátiro lembra disso, vou deixar então que seja o Cadin como tinha já planejado. E aí o Cavaleiro tá na frente da Nyla e o Nobre do Cadin e a Hilda toma um tiro na cabeça e morre. Já comecei assim. E vou falar a real. Dica para esse combate, na minha opinião. Seja o combate mais desgraçado que passei na campanha. A ficha do Von Krause é ridícula de fácil para nível 20. Ela é ridícula. Eu sei que pressupõe que você vai passar por um combate em massa e pelo complexo. Mas mesmo assim, é uma ficha muito fraca para poder 20. Aí a gente tem na própria aventura o Conselho Fintral e o Nimb, que também são em D20, e são combates que podem ser mais desafiador do que o Von Krauser. Então, minha dica, faça o Von Krauser ser chefe final, rei da arena, dobre os pontos de vida dele como tá na mecânica, dane-se ao combate final, o objetivo do combate final é pra ser que nem contra Arsenal, é pra matar a personagem, entendeu? É pra matar. Então, essa minha dica, se quiser é mais difícil, eu fiz isso. A do Von Krause tem certas habilidades que ele não vai usar, por exemplo, aquela das ordens supremas lá, de buffar os aliados, ele não vai usar porque só vai enfeitar ele. Aí se você quiser, você pode até refazer o combate da aventura 16, botar os capitães de guerra, bote bispo, que é D8, que acho que é D8 ou 9, que tá lá no ameaças, danças de guerra veterano e os soldados de blindado, bote eles, se você quiser, com o Krause tem aquela habilidade para lutar junto. O que eu também fiz, eu mudei algumas coisas na ficha do Von Krause, eu botei deixei algumas habilidades, coloquei outras, né? Por exemplo, eu botei que o Von Krause podia, como reação, quando tomasse um ataque, ele ia atacar com a pistola tambor e se o ataque diminuísse o ataque do atacante para errar, o Von Krause desarmava a pessoa, e um outro que ele ia para o ataque com a espada e ele ataque de volta. Eu coloquei essas habilidades do Von Krause para ele poder evitar mais ataque, etc. Eu fiz ele ser imune a crítico, ele ser imune a trevas, encantamento. Tipo assim, ele vai enfrentar ele sabe que vai enfrentar os Ardcast, né? O campeões de Svalas. Então ele é pra estar o senhor preparo, é pra estar com vários debuffs, pra ser bem difícil do grupo dissipar. Por exemplo, se o seu grupo não tem forma de dissipar engenhocas, bote engenhocas. Se não, sei lá, faz os caras tacar jutsu nele, sabe? Por exemplo, faz os caras tacar jutsu no Von Krause, porque aí não tem como eles dissiparem jutsu, né? A menos que não tem realmente como dissipar jutsu. Então essa é a minha dica. Faça-se um combate desgraçado, assim. Uma coisa que você também pode fazer é pegar a ficha dele de D20 e fazer virar um S+. Aí você aumenta mais a vida, aumenta a estatística dele. E aí você bota a questão de quando chegar a metade da vida, ele vai pra segunda fase, né? Você pode fazer isso também. Então seja o combate mais difícil possível. Eu fiz o Von Krause da ideia de dissipar todas as magias e deixar o grupo enjoar já na primeira rodada. O grupo ficou realmente justo, mas tem que deixar mesmo, assim, sabe? Tem que ser um combate difícil mesmo, assim, tem que ser um combate difícil mesmo. Eu até tinha deixado, ao combate antes que eu fazia também dissipar os itens mágicos, né? Dissipar os itens mudando, eu não fiz isso, mas você pode, se você também quiser botar seu de mano, eu pensei em botar seu de mano no grupo já, só eu comendo, tá? Se quiser colocar, só que não qualquer CD do Von Krause, senão o grupo não passa, bote uma CD um pouquinho menor, assim, você faz uma matemática comprando a resistência do grupo e faz aquele que tem mais gente passar, faz ele conseguir passar com 70% de chance, por exemplo, aí tu se baseia isso, que aí acaba fazendo um combate mais justo, na minha opinião. Então faça esse combate desgraçadamente. Agora, o que aconteceu na minha campanha? O Von Krause agiu, deu ataques, ele deu pouquíssimo de dano, deu quase dano 0. E aí o Cavaleiro saiu correndo pra cima do Von Krause, a Clega buffou o grupo, tirou o enjoado deles também, e usou o parar o tempo pra tirar o terreno difícil. Porque também tinha colocado que a arena do Von Krause fazia ser terreno difícil. Faça isso também, tá? Minha dica, tinha, obviamente, pros aliados do Von Krause e pra ele mesmo. E aí chegou o turno do Sátiro, e o Sátiro atacou o Von Krause desarmou o Sátiro, mas o Sátiro atacou várias vezes, e aí ele deu uns 1.200 de dano e derrotou a prefeita do Von Krause. Que legal, ó. 5 dias desperdiçados na minha vida para fazer a defesa do Von Krause. Muito massa. Perdi 5 dias da minha vida para nada. Mas assim, eu fiquei em choque, tá? Nossa, eu fiquei em choque. Esse caraca, mano. Eu até tinha pensado assim, mano, o que eu
Eu fiquei assim, cara, eu fiquei tipo uns 5 minutos calado na call do Discord pensando, cara, o que eu posso fazer pra tentar evitar isso, sabe? Fiquei pensando assim, o que eu posso fazer? E aí, acontece. Aí, obviamente, outra dica. Na ficha dele fala que quando ele chegar a 250 pontos de vida ou menos, ele vai alcançar a missão completa pra ativar a segunda fase dele. Tire isso. Assim, se quiser que for um mais difícil, tira isso. Porque senão tem grandes chances do seu grupo derrotar o Von Krauser na primeira fase e nem conseguir ativar a segunda. Como foi o meu caso, senão nem ia ter segunda fase. E aí eu fiz ele usar a reação dele e ativar a segunda fase, que no caso ele invoca a Shorter, um artefato mágico muito ruim. Meu Deus, como o Von Krauser tem artefato mágico ruim. Tinha a questão da espada deus, eu tinha que ter uma mecânica. No caso, eu tinha pensado, ó, se o grupo desarmar o Von Krauser e pegar a espada deus, quando ele tiver a segunda fase, eles vão ficar com a espada deus. Se o Von Krauser estiver com a espada deus e tiver a segunda fase, a espada deus desaparece e o grupo não tem a espada deus. Então o Von Krauser nem pôde usar também a espada deus, porque né, ele só atirou. Tipo, na primeira rodada o Sátiro derrotou o Von Krauser e foi pra segunda fase. Eu fui muito sacana com o Bárbaro também. Eu usei a ordem que chamava Von Krauser, meu grupo só escolhe 0 nos testes e é isso. Eu tinha pensado em fazer teste de inteligência, tá? Eu tinha pensado pro grupo entender a ordem do Von Krauser e tentar distorcer ela. Devia ter feito pra ser teste de inteligência, tá? Eu devia ter feito. E aí eu fui sacando, eu aumentei muito a CD do teste, e aí o Bárbaro, como ficava atordoado, e coitado do Bárbaro, ele não fez quase nada no combate. Eu botei também a habilidade da estocagem do Nobre, só que eu botei. Só que eu só mudei o nome só, e fiz que toda vez que tinha que bater, se fosse fazer uma ação Chico, tinha que fazer o teste, falhasse, tu perde a ação e fica pasmo, então, né, tu perdi o turno. E se você passava, você se tornava imune a essa habilidade. E aí, o Bárbaro ficou atordoado quando o Volcado invocou a Shorter, que é um artefato mágico, que é uma armadura que quem tá dentro dela não pode sair, mas em compensação fica bem forte, não precisa mais respirar nem comer, e tem duas massas que são indestrutíveis, porque é um artefato, e não pode ser desarmado, porque são duas massas que estão ocupando a armadura, que são indestrutíveis, e não pode ser desarmado. E ele pode tacar um raio laser também na armadura. Sobre essa questão da armadura, a minha dica é faça também que o Von Krauser tenha consciência de combate, ser uma habilidade que ele tem mesmo, que nem o Corvo de Krauser tem, sabe? Então, tipo, ele dá 2 ataques e pega o melhor resultado. Também fazer ele poder fazer doação padrão ou doação de movimento, né? Tipo, no caso, ele tem uma ação padrão ou de movimento adicional no turno dele. Essa é uma dica também, porque é nível 20, né, gente? Então, tipo, o Von Krauser vai estar contra 4, 5 personagens, às vezes até mais. Então faça isso. E aí foi para a segunda fase. E aí foi bem legal, porque o Cavaleiro tancou a Shore, porque já é nível 20, ele tem a habilidade de nível 20 Cavaleiro, que quando ele tiver PM, ele meio que é imortal. E aí ele tomou ataques que iam matar ele, mas como ele tinha essa habilidade, ele não morreu. E aí a Clériga salvou ele usando intervenção divina, para todo mundo ficar fumana, no caso, fuvida, perdão. E também ressuscitou a Hilda com a intervenção divina também. E aí, essa parte do combate, eu acho que eu devia também dar uma mudada na Short, porque eu não estava esperando essa questão. Mas tudo bem. Aí foi um combate que o Sátiro foi o que mais brilhou, ele que deu mais dano no Von Krauser. Ele quase solou o Von Krauser, o Sátiro. Você fala real, ele quase solou o Von Krauser, o Sátiro. O Sátiro sempre deu dano do início ao fim da campanha desde quando ele apareceu. O Sátiro é brabo demais, assim. E aí, então, o Nobre acaba derrotando a segunda fase do Von Krauser, né? Com a ajuda de todo o grupo, obviamente, mas grande parte do Sátiro, que quase deu todo o dano no Von Krauser, e aí o grupo derrota o General Supremo Hermann Von Krauser, mas ainda não acabou. E então, apesar da armadura cai no chão, gerando um estrondo e uma nuvem de poeira nas costas do artefato metálico, uma portinha se abre, arrastando para fora dela surge Von Krauser. No chão, e com o rosto coberto de sangue, ele olha para vocês. Esperem, olhem minha mesa. E aí, os Wildcat vem uma bola de cristal emana da luz. Dentro da bola, uma fumaça espiral e forma uma imagem. Um cercado enlameado com inconstáveis prisioneiros, anões, elfos, quarins, rimins, Jadão e Supademan. E o Von Krauser fala, há 1000 inocentes lá. Quando eles em nossa batalha, vi que havia uma chance em 3.947 de eu ser derrotado. E tomei precauções para isso. Se me soltarem e libertá-los, caso contrário, serão executados. Manterei minha promessa, afinal os prisioneiros são irrelevantes para mim. E não me importo se vivem ou morrem. Mas se quebrar minha palavra, não poderia usá-la contra vocês em embate futuro. E aí, isso aconteceu também na Ilha do Macaco, só que eu acabei colocando NPCs importantes.
Se você quiser, uma dica também, bote NPCs que o grupo conheça, assim, quem se importa, por favor, ter capturado e botado lá. Faz sentido? Ele é um maior estratégia de Arkham, faz sentido ele ter pensado nisso para botar algumas pessoas que o grupo gosta, ama, como prisioneiro, para ser mais relevante ainda essa escolha. Aí eu falei assim, ó, pensem o que vocês quiserem notar. Alguns queriam matar o Von Krauser, outros queriam deixar ele vivo, e aí a decisão que acabou sendo foi de deixar ele vivo. Só que o Bárbaro, por não ter feito muita coisa no combate, coitadinho, não fez realmente quase nada. Ele parece muito o Balu no combate contra o Kia, não fez quase nada no combate, tadinho. E o pior é que eu até ajudei ele, eu até tirei um pouco da habilidade da presença autoritária só afetar uma vez, né? Que no caso era pra ser sempre, toda vez que você atacar, você passar no teste. Pra ele poder fazer alguma coisa no combate, tadinho do Bárbaro. E nisso, então, o grupo decide deixar o Von Krauser vivo, só que o Bárbaro então pega o Von Krauser e quebra a coluna dele, igual o Bane faz com o Batman. E aí o grupo vê isso, aproveita, espanca o Von Krauser e arranca o braço dele, e permite então ele recuar com as tropas dele e libertar os prisioneiros. Acabando assim o cerco de Valkyria com a vitória do reinado e a derrota dos puristas. Mas não foi o fim dos puristas. Porque após a derrota do General Supremo, o grupo aproveita, né, o caos resultante para escapar. Uma coisa que eu tinha colocado aqui, quando eles iam entrar na sala de comando, apareceu aquele velho, né, o Torm, e falou que ia proteger a porta até o grupo derrotasse o Von Krauser para evitar que mais puristas entrassem lá. E aí, quando eles abrem a porta, eles encontram o Torm morto. Mas, como ele falou, não deixar nenhum purista tocar na porta, e realmente nenhum purista tocou na porta. Então, o antigo rei imperador falece, lutando bravamente para que os jovens heróis pudessem derrotar os puristas e expulsar eles de Valkyria. Muito forte. E do lado de fora do conflito, né, se caminha para o fim, e é aquela coisa, cenas do Von Krauser, o exército por ser hesita, as tropas da Aliança do Reinado aproveitam e pressionam, capturando muitos inimigos e forçando os arsenais a abandonarem o campo de batalha, mas infelizmente o treinamento do exército como a nação impede que suas formações se quebrem na retirada, e muitos conseguem escapar. E aí, aquelas próximas semanas, a Maia da Guerra vira, as forças polícias recuam em direção a Yuden, enquanto as forças da Aliança avançam e conquistando territórios perdidos. Mas, infelizmente, cansados e feridos, os lados do reinado não têm condições de seguir por muito tempo. E aí que surge um impasse. Nenhum dos lados quer mais guerrear. Estão cansados, com poucos recursos, porque a guerra é caríssima e também custou muitas e muitas vidas. Então surge aquele impasse. Um armistício é assinado e o seu documento inclui a saída de Yuden do reinado e a definição de novas fronteiras. Yuden deixa de existir, em seu lugar surge uma nova nação, a supremacia purista, uma mácula no coração de Arkham, um lugar de intolerância e repressão, um lugar onde heróis sempre serão necessários. Acabou. Difícil de acreditar, mas acabou. Nisso eu fiz também um encontro com a Muti, com o Supadme e com o Jadão, o Cavaleiro. Tenta fazer o Jadão começar a namorar, mas como eu falei, o Jadão não pode. O Jadão, ele é um herói Henshin, é o guerreiro Henshin, ele não pode ter sentimentos românticos, né, pela promessa que ele fez ao aspecto de Linhu, infelizmente. E com isso também o Nobre fala, né, que eles fizeram a mesma coisa da Cora, deixaram o Von Krauser vivo para salvar algumas pessoas, mesma coisa que a Cora fez, né, ajudou a começar a guerra para em troca a sua família viver. Então, após a assinatura do armistício, que decretou o fim da Guerra Arturiana, o conflito maior da história do mundo deixa como saldo a morte de milhões de pessoas. Um novo reinado, pois o surgimento da supremacia purista não é a única consequência política. Semana após a guerra, né, os heróis de Kashta encontram Shivara no Palácio Imperial, com a expressão séria. E, atrás dela, um Molosso Derroniano, que no caso é aquele rei tirano, ela fez gerar um cachorro. Sim, a Shivara tem um cachorro, que no caso é um Tiranossauro Rex. E ela explica que diversos regentes solicitaram sair do reinado, e Alonso impediu, por exemplo, Kubar, Talas, a Montanhas Uivantes, a União Púrpura, a Marvel, os Hermos Púrpura, um monte também de outros reis acabam abandonando acabam saindo do reinado. E ela fala que tem um sonho de uma arte unida, sob ideias de justiça e bondade, mas os povos precisam se unir por vontade própria, não por oposição. E a Imperatriz olha para baixo, imagina que o único satisfeito seja Kim, após todo esse conflito. O deus da guerra deve estar rindo em seu mundo divino. Shivara aperta as mãos e os olhos com raiva por todas as mortes. Então suspira, olha para os olhos de Kashta com mais calma, mas imagina que não queiram falar nem de política, nem dos deuses. Não depois de tudo que passaram. Estamos no limiar de uma nova era. O que pensam em fazer agora? E aí, é aquele momento
para que cada um do membro do grupo, dos heróis caros, fala o que vão fazer. O cavaleiro decide servir a rainha Imperatriz Shivá na sua corte, como um membro importante, abre seu restaurante, né, KFC, acho que é o nome, lá em Valkyria. Ele também se casa com a mãe do Sátiro. Sim, teve isso. E também decide caçar os filhos do Fleetscand Before IV. Também, ele decide fazer isso e segue a sua vida bem feliz, apesar de e também não sei se era decepcionado a palavra de ter deixado o Von Krauser vivo, que também é o pai dele, né? Que infelizmente deixou esse vilão terrível vivo. O Bárbaro, junto com a Chais, tem 5 filhos e também parte para o éter divino para viver as viagens, descansar e passar um tempo no plano de Mará para descansar após tudo isso. O Nobre vira um diplomático de Svalas e sai pelo mundo, assim, por Arthur, para fazer acordos com os outros reinos, com Svalas, até mesmo tentar convencer a Rainha Alfia a se juntar ao reinado, e também ajudando a sua mãe, acompanhado do Arthur e da Verônica. O Sátiro vive com a Hilda lá em Cash, tem 2 filhos e vivem tranquilo. E a clériga fica na sua torre estudando ainda mais e aprendendo as coisas. E com um simbionte, ela colocou um simbionte nela, assume o sacerdote de Wynn, olha só. E aí, os heróis de Cash têm um belo de um final. E aquilo, né? Aquela última narraçãozinha, né? Porque no ano de 1417, a Guerra Arturiana chegou ao seu ápice e ao seu fim. Foi uma época de morte e destruição. Mas quando as notícias sobre a assinatura do armistício se espalha, a euforia contaminou o continente. Não só as hostilidades cessaram, como mais tarde, neste mesmo ano, o próprio deus da guerra encontra seu fim nas mãos de Mestre Arsenal, seu antigo sacerdote. Se o fim do conflito e a morte de King são eventos relacionados ou mera coincidência, ninguém sabe. O que sabe é que, assim como o reinado, o próprio panteão mudou, com Valkyria tornando-se a líder dos deuses. A ascensão da deusa da aventura marca o início de um novo ciclo em Arthur. Conflitos políticos em Mitar tornam-se menos frequentes e relevantes, ao mesmo tempo que ataques de monstros, planos malignos de novos vilões e a descoberta de ruínas e masmorras repletas de armadilhas, tesouros, tornam-se ainda mais comum em todo o continente. Assim, a história de Arthur continua com novos desafios para novos heróis, pois a história dos heróis de Cash acaba aqui. Nos anos vindouros, bardos irão contar e recontar as façanhas de vocês em taverna, salões de palácio e ao redor de fogueiras. Porque vocês se tornaram lendas e, como tal, jamais serão esquecidas. E Arthur é um mundo de problema e um mundo também que precisa de heróis. E aí, como teve também essa questão da morte do King e a ascensão de Arsenal como deus da guerra, perguntei se o Cavaleiro quer se tornar também devoto de Arsenal. Aí o pessoal, o Sr. Paulo tá morto? Ninguém sabe. No caso, ele tá vivo porque você sabe que tem a habilidade quando ele chegar a 0 ponto de vida, ele fica vivo, né? Uma vez por cena. Então, e aí o Cavaleiro ainda não decidiu não se tornar devoto de Arsenal. Mas se ele se tornasse, isso ia ser muito interessante com uma certa campanha chamada Fulgor dos Deuses. Mas, com isso então, terminamos finalmente Jornada Heróica Guerra Arturiana, uma campanha longa de mais de 50 sessões. A melhor campanha de RPG que eu joguei na minha vida, foi muito divertido, ficava muito empolgado para mestrar as sessões, fazer os planejamentos, para as cenas, fazendo token, ficha, perigos, consequências, NPCs, aliados, para fazer até esses vídeos mesmo, foi incrível. Na minha opinião, é a melhor aventura pronta de Tormenta 20, ela é muito boa mesmo. Tem um probleminha ou outro ali aqui, mas como saldo geral, é muito, muito positivo. Joguem Jornada Heróica Guerra Arturiana. Essa nova campanha muito boa e que vale a pena mesmo. Então, é isso que eu ia parar. Comente aí como foi o final de sua Jornada Guerra Arturiana. Pegou o final bom ou não? Mataram o Hermann von Krauser, sim ou não? Como foi o final do grupo? Comente aí como foi a experiência ao todo até o fim da campanha, porque é uma história que vai ficar marcada na mente dos jogadores, porque é uma baita de uma história. Então,
Deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva que gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!